começar a fazer simulado, dá uma lida no conteúdo, tá? Lembre que o simulado é uma das ferramentas de estudo que vocês têm, uma das, não é a única ferramenta, tá? Então, mas usem ela como uma ferramenta em conjunto com a leitura que vocês vão fazer do material didático, tá? Então leiam o material didático, façam uma apostila como vocês já estão acostumados, muitos de vocês estão acostumados a fazer o simulado sem consultar material didático. Aqui não sabe chuta, façam desse jeito, mas também façam um simulado consultando material didático, tá? Hoje, Ciel, qual é o melhor simulado que eu tenho que fazer, que eu tenho que baixar para colocar lá no meu celular para fazer, que vai ser tiro e queda? Não tem, tá? Um simulado infalível, não existe, tá? Um simulado infalível, para que vocês tenham ciência disso, tá? Se existisse o simulado infalível, para que eu iria dar aula para vocês? Se existisse, né, o simulado infalível, não faria sentido eu estar dando aula. Bora fazer simulado, baixem aí os simulados e respondam, né? Eu até faço simulado com vocês aqui na turma da noite uma vez no ciclo. Na turma da manhã dá para fazer 2 simulados, tá? Porque é mais fácil vocês verem, é mais importante vocês verem o conteúdo e saberem como responder a pergunta, independentemente da maneira que elas caiam, do que vocês só treinar a pergunta e chegar lá no dia da prova, vocês apenas acharem que as perguntas vão cair de maneira igual àquelas que vocês treinaram e vão acabar se enganando, né? Então, faz o simulado consultando o material didático e faz simulado aquele que você faz consultando, você vai lá procurar a resposta, é uma maneira de você estudar, tá? E desse jeito vocês estudam da maneira correta e da maneira mais eficiente. Agora, esse que vocês vão responder consultando o material, é o ideal que vocês acertem 100%. Vocês estão consultando o material. Aquela que você sabe não precisa você consultar, né? Mas aquelas que vocês não sabem, que com o tempo, como vocês vão consultando, vocês vão vendo que esse desempenho de vocês tende a ir melhorando, tá certo? E quando vocês estiverem fazendo o simulado de vocês aí no aplicativo, né? Eu sempre recomendo não aplicativo, mas acessando os links de simulados. Eu coloquei os links que eu recomendo que vocês acessem lá no grupo da autoescola. Acabei de lançar, tá? Tem lá Detran Paraná, Detran Rio de Janeiro, Detran Lagoas, Detran Pernambuco e Detran Espírito Santo. Detran Lagoas e Detran Espírito Santo é a mesma plataforma, a plataforma do Detran, perdão. Então, quando vocês forem fazer, tenham um pouco de paciência, tá certo? Com esses simulados. O Detran do Paraná é a mesma plataforma que o Detran de São Paulo utiliza. Ele tem um nível um pouco mais alto, tá? As perguntas são mais trabalhadas. Mas não fiquem fazendo somente esse simulado, façam outros também, tá? Tem um Detran de Pernambuco, a mecânica dele é muito parecida com o Detran que a gente vai usar aqui na sala de aula, que é o do Rio de Janeiro. A GCA, você só faz o do Rio de Janeiro em sala de aula, didaticamente ele é o melhor para a sala de aula, porque o layout da página casa bem, dá pra gente trabalhar bem ele, tá? Esses outros aí, sempre vai ter uma falha, por exemplo, o do Paraná. O do Paraná, quando a gente conclui, ele diz assim, acertou 15, errou 15 e ele vai mostrar apenas as 15 que eu errei. As 15 que eu acertei ele não mostra, tá? O de Alagoas e do Espírito Santo, eles não mostram nem os erros nem os acertos. Dizem, acertou 15, errou 15, pronto, acabou. Ele até fala que foram 10 de legislação, tantas de primeiros socorros, tantas de direção defensiva. Ele até fala isso, mas ele não mostra as perguntas para que vocês possam corrigir. O de Pernambuco e o de Rio de Janeiro, por sua vez, eles já mostram quais são tanto os acertos quanto os erros. Então, eles são interessantes nesse sentido, tá certo? Vamos lá. Quando vocês forem fazer simulados, também evitem pesquisar no Google assim, simulado Detran no Google, tá? Porque aí vai aparecer um monte de links que muitas vezes vão pedir para que vocês façam cadastros, criem contas, do mesmo jeito que os aplicativos pedem, tá? Não recomendo nenhum aplicativo, mais uma vez eu reforço isso com vocês, nenhum aplicativo de celular. Acesse aqueles links lá que eu lancei para vocês no grupo, que são links
de simulados tirados do próprio site do Detran. Vocês vão olhar que está lá, detran.pr.gov.br, detran.rj.gov.br. O de Alagoas e do Espírito Santo são plataformas à parte, né, da Detran, e simulado detran.pe.gov.br, tá? Exatamente, João. O simulado do Detran do Espírito Santo, ele trava bastante. Mas façam ele vez ou outra, porque vocês vão se habituando com a mecânica da prova, tá? O layout que vocês veem no simulado do Detran Alagoas é o mesmo layout da prova. Então, a disposição das coisas que estão ali é o mesmo, tá certo? Então, como que vocês vão fazer? Procura lá Detran, vou botar aqui Detran RJ, que é o que a gente vai fazer, né? Detran do Rio de Janeiro, vou clicar aqui, vou acessar a página do Detran do Rio de Janeiro e nele a gente vai ter acesso a algumas informações. Lá embaixo a gente tem aqui, ó, simulado. Clico, o link que eu lancei para vocês lá no grupo da autoescola já vai cair direto aqui nessa página, tá? Então vocês não precisam se preocupar de fazer esse passo que eu fiz agora, já vai cair aqui, certo? Aí rola aqui para baixo, temos 30 questões para poder responder e 60 minutos aqui no simulado. A gente tem meia hora, eu quero terminar dentro desses 30 minutos com vocês, beleza? E vocês vão participando conforme as perguntas forem aparecendo, vocês vão colocando as respostas de vocês aí no chat, e quem quiser, aí quem estiver fazendo depois de assistir o vídeo no YouTube, pausa, lê, responde e depois tu vê a explicação, beleza? Quem está assistindo pelo YouTube. Então, e vocês também podem fazer anotando a resposta de vocês e no final, eu marcaria essa, eu marcaria aquela, eu marcaria essa, eu marcaria aquela, para ver qual o desempenho individual de vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui em primeira habilitação e está valendo. Ó, primeira pergunta. Em um acidente de trânsito, há 4 vítimas presas, deixa eu subir aqui, presas nas ferragens e inconscientes. Nesse caso, deve-se, letra A, retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruços para facilitar a respiração. Letra B, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Letra C, tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente socorro médico. Letra D, retirar cuidadosamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las para o pronto-socorro. Letra B, muito bom, né? Sinaliza primeiro, né? Nada de retirar a vítima, nada de sacudir ninguém, né? Amanhã a gente vai ter aula de primeiros socorros. A gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? Próxima pergunta, segunda. Os condutores de veículos que estiverem habilitados nas categorias B, C, D ou E só poderão dirigir veículos da categoria A quando submetidos e aprovados nos exames. Ou seja, ele quer saber como que a gente vai fazer para classificar para a categoria A. Quais são os exames que a gente faz para ir para a categoria A, na famosa classificação, mas nesse caso aqui é uma adição de categoria, tá? Letra A, psicotécnico e de direção em motocicletas. Letra B, sanidade física e mental, psicotécnico e direção em motocicletas. Letra D, aptidão física e mental e prática de direção veicular. Letra D, sanidade física e mental, psicotécnico e legislação de trânsito. Fica uma dica para vocês aqui. Na primeira aula, lá que a gente fala sobre o processo de habilitação, eu passo uma dica que, se vocês lembrarem, vocês vão conseguir responder essa pergunta rapidamente. Uma dica que eu falo é: observem os termos que aparecem nos slides, que são os termos que foram retirados do próprio Código de Trânsito Brasileiro. E quais são esses termos? Aqui a gente não tem exame psicotécnico. Então, se você lembrar disso, lá tem o quê? Avaliação psicológica. Se você observar aqui, 3 opções das 4 tem psicotécnico. A letra A tem psicotécnico, então não considero. A letra B tem psicotécnico, então não considero. Letra D tem psicotécnico, então não considero. Vai para a letra C. Aptidão física e mental e prática de direção veicular. Essa é a opção correta. Beleza? Terceira pergunta. Aptidão física e mental. O que é aptidão física? É o exame da clínica. Vai ver se você
Vocês fizeram o exame de aptidão física e mental. É aquele exame que vocês foram lá e falaram com o médico. Ele fez lá a questão da avaliação do exame de visão de vocês. Alguns apertaram um equipamento, puxaram outro equipamento. Então ali é o exame de aptidão física. Terceira pergunta. Algumas vezes o condutor enfrenta condições adversas da via, como: letra A, pista escorregadia; letra B, muitos caminhões transitando; letra C, motor do veículo desregulado; letra D, calor intenso. Perfeito, letra A, muito bem. Aqui é condição adversa de trânsito, aqui é condição adversa de veículo, aqui é condição adversa de tempo. Próxima pergunta, quarta. A figura a seguir representa um cruzamento sinalizado com a placa R5A. Eita de céu, qual que é a placa R5A? Ele está mostrando aqui qual que é a placa R5A. Não precisa decorar essa referência das placas, não. Eu já vi instrutor pedindo para que se decore isso. Eu falo, não se decora, tá? Não se deve decorar esse negócio de placa R5A, R5B, R1, R2, nada, tá? Eles não vão perguntar isso, tanto é que eles não estão perguntando, mostra lá, mas eles estão referenciando aqui, tá? Então, a figura a seguir representa um cruzamento sinalizado com a placa R5A, que significa proibido retornar à esquerda, né? Nessa situação, ocorre a infração de trânsito para... Aí eu tenho o caminho 1, que é o retorno à esquerda, que é proibido, o caminho 2 e o caminho 3. A manobra 1 e 2, a manobra 2 é proibido? Não, é proibido o retorno. As manobras, se tiver 2 eu já considero então, né? Já desconsidero, então o resto é a letra D, acabou. Como vocês bem colocaram aí no chat, né? Letra D. Porque o 1 é permitido, ele proíbe o retorno, ele não proíbe a conversão à esquerda. Essa conversão ela é permitida. Próxima pergunta, quinta. Ao conduzir um veículo em uma rodovia sob chuva intensa, recomenda-se ao condutor: letra A, trafegar sobre a linha divisória da pista para reduzir o efeito da aquaplanagem; letra B, frear enquanto passa sobre as poças de água; letra C, evitar a utilização dos freios sobre as poças de água; ou letra D, trafegar pelo acostamento. Letra C, muito bom. Muito bom. Aí, prestaram atenção direitinho, não foi? Na aula. Sexta pergunta. Uma vítima encontra-se com um objeto atravessado em seu corpo. Nesse caso, o procedimento mais adequado consiste em... Então vamos lá. Letra A, proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Letra B, retirar o objeto da vítima e fazer o curativo. Letra C, prevenir o estado de choque removendo o objeto. Ou letra D, remover o objeto e conter a hemorragia. Letra A, muito bom. Letra A. Vocês estão fazendo individual aí? Estão anotando? Vou anotando. Quem quiser ir anotando, né? Sétima pergunta. O extintor de incêndio é um equipamento. Letra A, obrigatório para todos os veículos automotores e sua falta é uma infração de acordo com a legislação de trânsito. Letra B, facultativo para os veículos de transporte coletivo. Letra C, de uso facultativo para os automóveis e obrigatório para caminhões e ônibus. Ou letra D, obrigatório apenas para os automóveis. Letra C, muito bom, né? Quem acompanha essas lives aqui, né? Esses simulados que ficam rolando antes da aula e no intervalo, essa pergunta já caiu algumas vezes, né? E eu sempre comento, né, que foi obrigatório até 2015 para todo mundo. Então, para todos deveriam utilizar. Mas desde 2015, uma resolução do CONTRAN tirou essa obrigatoriedade dos automóveis, permanecendo a obrigatoriedade ainda para veículos de transporte passageiros, no caso ônibus, e carga, no caso de caminhões. Então, para eles é obrigatório, mas para a gente é facultativo. Tanto é que se você comprou um carro 2016, 2017 para cá, ele não tem nem o suporte para colocar o cinto de segurança.
8ª pergunta. O condutor terá o certificado de licenciamento anual recolhido quando? Letra A. Deixar de portar o documento de habilitação. Letra B. Houver bloquear a via com o veículo. Letra C. Houver suspeita de adulteração do documento. Ou letra D. Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Essa aqui, se vocês pegaram a dica que foi passada, não erram, né? Muito bem, letra C. Qualquer documento, como eu falei lá, né? Qualquer documento, não é só aqui na área de trânsito, mas qualquer documento, quando há suspeita de falsificação rasura, ele é recolhido, tá? Deixa eu atualizar a pergunta, beleza. A placa de regulamentação à direita, essa de cá, informa ao usuário da via. Letra A, curva acentuada à esquerda. Letra B, sentido duplo. Letra C, vire à esquerda. Letra D, sentido de circulação da via. Deixa eu ver se eu tenho essas outras placas para mostrar para vocês aqui rapidinho, tá? Eita, eu não. Na verdade, teria. Mas lembra que o meu HD deu BO? Aí eu tô sem eles aqui. Senão eu ia mostrar essas placas para vocês aqui rapidinho. Mas eu consigo mostrar no navegador, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó, curva acentuada à esquerda é essa plaquinha aqui. É essa plaquinha aqui, certo? Curva acentuada à esquerda. A curva não, né? Sentido duplo. Tem sentido duplo de circulação. Sentido duplo é essa daqui, ó. Essa daqui. Aqui é duplo sentido de circulação, certo? O sentido duplo é essa. A gente tem vira à esquerda, que é essa de cá, como vocês bem colocaram, e sentido de circulação da via ou pista, que é essa outra plaquinha aqui. Essa aqui. Ela pode estar virada para os dois lados, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, o nome é o mesmo, beleza? Então, mostradas plaquinhas para vocês. Estão estudando as placas, né? Estudem as placas, pelo amor de Deus, tá? Próxima pergunta, 10ª. A placa de advertência à direita informa aos usuários das vias que há um estreitamento de pista à esquerda, um estreitamento de pista ao centro, uma ponte estreita ou um estreitamento de pista à direita. E agora, qual é essa resposta? Muito bom. Essa aqui é um estreitamento de pista ao centro, tá? O que seria o estreitamento de pista à esquerda? Deixa eu abrir aqui o Paint rapidinho para vocês verem, tá? Tentar desenhar aqui. Imaginem só, o estreitamento de pista à esquerda é quando a gente tem uma pista e a faixa da esquerda vai deixar de existir. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Isso aqui é um estreitamento de pista à esquerda. Um estreitamento de pista à direita é ela o contrário. Então vai ser assim e a pista da direita vai deixar de existir. Normalmente a gente vê a setinha, né, pintada no chão, indicando que a gente deve mudar de faixa, tá? E aqui também, né, vai ver isso aqui. E a gente vai ter o estreitamento de pista ao centro, que é esse aqui. A gente vai ter duas faixas, onde elas duas vão virar uma faixa só ali ao centro. Esse é o estreitamento de pista ao centro. Alright? E a ponte estreita é uma pontezinha estreita. É uma ponte estreita, tá? Próxima pergunta, 11ª. O condutor que tem um propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado efetuando embarque e desembarque de passageiros, com vistas a viabilizar a segurança dos pedestres, deverá reduzir a velocidade ou, letra A, ou parar o veículo, letra B, e acionar o pisca-alerta, letra C, e acionar os faróis altos, letra D, e aplicar pequenos toques na buzina. Não é o que vocês veem acontecendo lá fora, é qual a atitude correta. Nesse caso, ou parar o seu veículo. Principalmente se esse veículo parado, né, for um veículo de
escolares, uma van escolar, né? Algo do tipo. Então a gente deve dar uma atenção maior para esses caras. 12ª pergunta. Dentre os documentos de porte obrigatório do condutor, pode-se citar: letra A, seguro obrigatório de danos pessoais e carteira nacional de habilitação. Letra B, o imposto sobre propriedade de veículos automotores e a carteira de identidade. Letra C, carteira de identidade e seguro obrigatório de danos pessoais. Ou letra D, CNH e CRLV, que é o certificado de registro de licenciamento do veículo, quando no momento da fiscalização não for possível fazer, né, não for possível ter acesso ao sistema informatizado. Nesse caso aqui a letra D, muito bom, letra D. Letra D de dado, tá? Lembrando que é um documento para o condutor do veículo. Ele tem que, quando a gente é parado, o que é que o guarda pede? Documento de habilitação e o documento do veículo, que é o documento de licenciamento, para ver se o veículo de fato está licenciado. Próxima pergunta, 13ª. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, considera-se trânsito: letra A, a utilização das vias por veículos somente. Letra B, a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Letra C, a utilização das vias por veículos e pessoas somente. Ou letra D, a utilização das vias por veículos, pessoas e animais desde que estejam sendo conduzidos. Letra B, muito bom. Por que muita gente pode vir nesse aqui, né? O que deixa esse errado é essa parte. Qual é o conceito de trânsito lá no artigo 1 do Código de Trânsito Brasileiro? Considera-se trânsito a utilização das vias por veículos, pessoas e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, estacionamento, parada e operações de carga ou descarga. Então isso é o trânsito. 14ª pergunta. Para garantir uma boa manutenção, os pneus devem ser calibrados. Letra A, semanalmente com os pneus frios. B, mensalmente com os pneus frios. C, diariamente com os pneus aquecidos. D, anualmente com os pneus frios. Se lembrar da aula, não tem como errar. A gente falou que semanalmente. Se você lembrar só disso, você já acerta. 14ª, correta. 15ª. Faz parte da manutenção preventiva. Letra A, conservar o óleo do motor em nível elevado. Letra B, reduzir constantemente a marcha. Letra C, controlar periodicamente a pressão dos pneus. Ou letra D, manter o motor desregulado. Letra C, muito bom. Letra C. Muito bom. Ao discar para o telefone 190, o condutor estará acionando: letra A, a Polícia Rodoviária Federal. Letra B, a Polícia Militar. Letra C, o SAMU. Ou letra D, o Corpo de Bombeiros. Eu vi gente colocando letra C aí, né? Mas vamos lá. Polícia Rodoviária Federal, 191. Polícia Militar, 190. SAMU, 192. Corpo de Bombeiros, 193. Então, quem falou letra C, errou por 2. Tá? Próxima pergunta. O funcionamento do motor veicular em local fechado gera a liberação de gases tóxicos, tais como: letra A, oxigênio. Não leu nem o resto. Gás carbônico e monóxido de carbono, marquei sem querer, mas vamos lá. Oxigênio e hidrogênio, não. Oxigênio, não. Então, letra B. Dióxido de carbono, que a gente conhece como gás carbono, e o monóxido de carbono. 18ª pergunta. A gente falou disso agora há pouco, tá? Durante a aula. Esse aqui. Em motocicletas, é proibido o transporte de crianças com idade inferior a 10 anos. Muito bom. Inferior a 10 anos. Próxima. 19ª. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produz ações e ruídos que,
perturbe o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN, tem como medida administrativa. Lembram da dica da medida administrativa? Quem lembra? R ou T, não é isso? R, as medidas administrativas começam com R ou T. Lembra dessa dica aqui? Se você aplicar essa dica, não precisa nem conhecer a infração. Acabou. Letra D. Suspensão do direito de dirigir não. A apreensão da CNH não existe. A apreensão do veículo não existe. Né? Que existe a remoção do veículo e o recolhimento da CNH. E a suspensão do direito de dirigir é uma penalidade. Né? Ele está perguntando uma medida administrativa. Letra D. 20ª. Não é um fator que contribui para a redução na concentração do condutor. Lembrando que não é um fator. Alright? A gente falou disso hoje, né? Hoje. Foi. A gente falou disso hoje. Ouvir aparelho de som em volume que dificulta escutar os sons de outros veículos. Atrapalha? Atrapalha. Usar telefone celular, mesmo que seja no Viva Voz, atrapalha. Assistir televisão a bordo ao dirigir, atrapalha? Atrapalha, tira atenção. Então resta a letra D. Transportar animais presos em caixas ou utilizá-los utilizando adaptadores para o cinto de segurança. Esse é o correto. A gente até viu como transportar o cinto de segurança, né? Tudo certinho. Então, letra D. Infração média, inclusive, tá? A que a gente viu há pouco agora, isso aqui, ó, também é infração média, tá? A 19ª. 21ª. Das ações abaixo, qual é exclusiva do cidadão? Fiscalizar o cumprimento das normas vigentes, priorizar ações em defesa da vida, promover o ensino do trânsito nas escolas, ou letra D, desempenhar com respeito a segurança no seu papel, o seu papel no trânsito. Letra D. Letra D. Tá? Letra D. Aqui a gente vai fiscalizar o trânsito. É responsabilidade minha enquanto cidadão estar fiscalizando o trânsito. É minha responsabilidade. É uma ação exclusiva minha priorizar ações em defesa da vida. Mas é exclusiva, só eu tenho que fazer. O Estado não tem que fazer isso? Tem também. É uma obrigação dele também. É um direito que a gente tem, né? Promover o ensino no trânsito é um dever do Estado, não é nosso. 22ª. Para garantir maior segurança, a forma correta de segurar o volante na direção com as duas mãos. Letra A, juntas na parte de baixo. Letra B, apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 8 horas e 20 minutos. Letra C, juntas em cima. Letra D, apoiadas na parte externa do volante em posição similar a 9 horas e 15 minutos. Letra D. Ontem a gente disse, né, ó, minha gente, preste atenção nisso. Apoiados na parte mais externa, né? Acessar melhor os comandos, ver tudo certinho, né? Cibele, inclusive, viu isso hoje, não foi, Cibele, de manhã? Viu isso hoje de manhã. E eu disse, ó, pergunta de prova, aguarde esse horário. Para evitar acidentes em cruzamentos não sinalizados, os condutores deverão. Letra A. Lembrando que um dever é uma obrigação, tá? Reduzir a velocidade. Letra B. Manter a mesma velocidade. Letra C. Estacionar seu veículo. Ou letra D. Aumentar a velocidade. Letra A. Reduzir velocidade. Próxima, 24ª pergunta. Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é uma infração. Letra A, leve. B, média. C, grave. Ou D, gravíssima, agravada em 3 vezes o valor da multa. Essa é a infração que a gente vai assistir na aula de meio ambiente,
quem dos senhores e senhoras já assistiu a aula de meio ambiente deve lembrar que é a reprovação da inspeção na emissão de poluentes e ruídos. É uma infração de natureza grave. E aqui fica uma dica que eu falei para vocês lá na aula de infrações. Eu falei assim, ó, eles normalmente perguntam a gravidade das infrações que a gente vê lá na aula de meio ambiente. E aqui é um exemplo disso, tá? A gente só vê essa infração lá na aula de meio ambiente. 25ª pergunta. Filtros sujos ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou da injeção eletrônica, provocam a queima imperfeita do combustível, causando: letra A, o mau funcionamento do automático de partida. Letra B, o aumento do consumo de combustível. Letra C, circulação baixa do líquido de arrefecimento. Ou letra D, o mau funcionamento do alternador. Perfeito. O aumento do consumo de combustível. Perfeito. Uma das regras principais, 26ª, uma das regras principais de primeiros socorros é a sinalização do local do acidente. Numa situação de chuva, numa via de trânsito rápido, a distância do acidente para iniciar a sinalização deverá ser de: letra A, 200 passos, letra B, 60 passos, letra C, 100 passos ou letra D, 160 passos. Pô, aí eu vou ter que lembrar daquela regrinha, né? Como que a gente vai sinalizar? Pega a velocidade e converte em passos longos, então, ou metros. Então, se são 100 km, no caso aqui é uma via de trânsito rápido, 80 km por hora, a máxima permitida, eu irei sinalizar a 80 passos. Mas quando são situações de neblina, chuva ou má visibilidade, a gente deve dobrar essa distância. Então serão 160 passos. Letra D. Amanhã a gente vai falar sobre primeiros socorros e vocês vão lembrar na parte que eu tiver falando sobre a sinalização, vocês deverão lembrar dessa pergunta. E inclusive eu comento durante a aula, ó, isso é pergunta de prova. 27ª pergunta. A personalidade é um conjunto de processos psicológicos do indivíduo que lhe permite condutas próprias. A personalidade é construída a partir de aspectos inatos e adquiridos. Assinale abaixo a alternativa que elenca somente aspectos inatos. O que é inato, Agicel, é o que nasce com você. Você nasceu daquele jeito, tá? Não, você não aprende, você não... devido ao seu meio, isso não é alterado, tá? Vamos lá. Letra A, temperamento, raça e cultura. Letra B, personalidade, inteligência e caráter. Letra C, sexo, raça e cor. Ou letra D, caráter, temperamento e raça. Perfeito, letra C. Eu irei nascer com sexo definido, com a raça definida e com a cor definida. Então a gente nasce daquele jeito. Essa aqui vocês têm que acertar também, tá? 28ª. Quando cai essas que a gente vê direitinho na aula é bom demais, né? Ó, já começaram a responder aí. O acidente em que o veículo é atingido lateralmente que ocorre com mais frequência em cruzamentos, devido à falta de observância das normas de circulação e conduta, é chamado de: letra A, tombamento, B, abalroamento, C, capotagem ou D, choque. Abalroamento. Até coloco ali para vocês, minha gente. É o nome mais estranho, não esquece. Esses nomes diferentes normalmente a gente não esquece mesmo não, João. Mas é um nome diferente, distinto, né? Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na emissão de gases poluentes, será aplicada a medida administrativa D. Olha só, se a gente voltar, algumas perguntas foi a 19, não foi? Vejam só, viu? Vamos voltar lá na 19 para vocês verem. A 19 é a mesma pergunta que eu falei, ó, é reprovado. Não, lá é a penalidade, né? É aqui. Remoção do veículo. Só que não, nessa não. É essa. Cadê a da...
a da gravidade. Só que ele perguntou a gravidade, ó, transitar com o veículo produzindo. Então a mesma coisa, é a mesma infração, então é o mesmo artigo. Mas aqui ele perguntou a gravidade da infração, né? Mas lá ele perguntou a medida administrativa, né? Então quando ele pergunta a medida administrativa, nesse caso aqui, vai ser retenção do veículo. Não cabe o recolhimento, nesse caso, os recolhimentos tanto do CRLV quanto do certificado de registro, e o pessoal fica na dúvida do remoção ou retenção. Nesse caso é retenção porque o veículo não pode circular, ele não pode rodar. Vai ter que resolver o problema para poder voltar a circular. Então vai ter que resolver o problema na oficina para poder ser liberado. E nossa última pergunta, como eu disse, a gente ia fazer em menos de 30 minutos. Vocês vão fazer mais rápido lá no dia da prova, vá por mim. Para não cometer infração, um condutor deve reduzir a velocidade do veículo quando: letra A, houver boa visibilidade; letra B, estiver chegando perto do seu destino; letra C, for ultrapassar um ciclista; ou letra D, for ultrapassar um veículo automotor. E aí? Qual que vocês colocariam? Letra C, muito bom. Letra C. Quando for ultrapassar um ciclista. E além do mais, temos que guardar a distância lateral de 1,50 m. Não é isso? Bom, concluído o simulado, né? Como eu falei, menos de 30 minutos. Lá na prova de vocês, aqui em Alagoas, a gente tem 50 minutos. Mas vocês vão fazendo um tempo bem inferior a isso, tá? A média do pessoal ali respondendo simulado em torno dos seus 20 minutos. Poxa, Gisele, eu já tô meia hora e não concluí. Cada um vai no seu ritmo. Vá no seu ritmo, tá? Mas, e aí? Vocês acham que a gente acertou 100%? Vocês acham que a gente errou algum aqui? Nesse simulado? Errou nenhuma? Vamos ver, né? Vamos ver se a gente acertou todas ou se a gente errou alguma. Quando a gente erra, é bom que a gente corrige, tá? Mas vamos lá. Eu tô confiante. A aprovação veio. 100%. Acertamos 100%. Quem tava na dúvida aí, né, Gabriel? Sei não. Olha aí, né? Espero que esse seja o resultado também de vocês no dia do exame, tá certo? Eu gosto desse tipo de simulado aqui, mas eu ainda prefiro o simulado que vocês fazem na turma da manhã. Porque o simulado da turma da manhã eu não influencio, vocês respondem. E a gente só vê no final as respostas e eu vou corrigindo depois que vocês responderam. Esse é bom também porque eu vou falando, né? Vou pensando alto aqui junto com vocês, tá certo? Mais uma vez eu reforço, ele vai ficar salvo no YouTube para quem quiser assistir depois, tá? Eu vou subir ele no YouTube. Eu acredito que amanhã eu subo ele à tarde e vocês poderão rever esses simulados. Quem está vendo no YouTube pode voltar, ver uma explicação, e se é aluno da autoescola, printa a pergunta que você teve dúvida, seja aqui do simulado ou seja de quando você estiver respondendo aí na sua casa. Printa a pergunta, manda para mim que assim que eu tiver um tempo eu vou lá e te auxilio, beleza? Tudo certo?